E aí, tudo pronto? Olha, Lei Maria da Penha é um daqueles temas que a gente sabe que vai cair no concurso. É certeza. Então, se a reta final tá aí, essa aqui é a nossa revisão focada, para a gente organizar os pontos mais importantes e garantir aquelas questões que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos direto ao que interessa, sem enrolação. Nosso objetivo aqui é um só: gabaritar. Simples assim. A gente vai passar pelos fundamentos da lei, pelas 5 formas de violência, pelas medidas protetivas e, o mais importante, pelas novidades, né? As alterações na lei e o que os tribunais superiores andam decidindo. Tudo pensado para otimizar o tempo e fixar o conteúdo. Bom, para começar, não dá para avançar sem entender a base de tudo, o alicerce da lei. O que, afinal, é a violência doméstica e familiar segundo a Lei Maria da Penha? É aqui que tudo começa. E, pode apostar, as bancas adoram testar se esse conceito básico está na ponta da língua. E aqui está a definição que vem direto do artigo 5º. O ponto central é uma violência baseada no gênero, seja por uma ação ou até por uma omissão. E ela pode causar vários tipos de dano, né? Físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial. Agora, onde ela acontece? Em 3 lugares: na unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. E para complementar o que a gente acabou de ver, tem essa súmula que despenca em prova, a súmula 600 do STJ. Ela deixa bem claro: não precisa morar junto para configurar a violência doméstica. Então vale para ex-namorado, ex-marido, não importa. Se existir uma relação íntima de afeto, a lei pode ser aplicada. Anota isso aí, que é a questão certa. Certo, vamos para o próximo ponto. Se tem um artigo que você precisa saber de cor, é o artigo 7º. Ele traz a lista com as 5 formas de violência. É uma lista que tem que estar na memória porque as bancas amam fazer aquela confusão, trocando um conceito pelo outro, só para ver quem está atento. Então, vamos repassar rapidinho. Violência física é agressão no corpo, bem direto. A psicológica, que hoje é até crime específico, mexe com o emocional, envolve controle, humilhação. A sexual é forçar qualquer ato sexual. A patrimonial é quando o agressor mexe nos gains, rasga documento, quebra o celular. E a moral são os crimes contra a honra que a gente já conhece: calúnia, difamação e injúria. Simples, né? É decorar e não cair em pegadinha. Ok, agora a gente entra no coração da lei, na ferramenta que faz ela funcionar na prática, as medidas protetivas de urgência. Elas são a resposta rápida do Estado para parar a violência ou então para impedir que ela aconteça. É o que dá proteção de verdade e de forma imediata para a vítima. E olha só alguns exemplos clássicos. O juiz pode determinar o afastamento do agressor de casa, proibir que ele chegue perto da vítima ou da família dela, pode restringir as visitas aos filhos. O objetivo é sempre o mesmo: cortar o ciclo de violência e garantir a segurança. A suspensão do porte de armas também é uma medida muito importante nesse cenário. Muita, mas muita atenção aqui. Essa é uma das atualizações mais quentes e que tem tudo para ser cobrada. A Lei 14.550 de 2023 bateu o martelo. As medidas protetivas são autônomas. O que isso significa? Elas não dependem de ter um boletim de ocorrência, um inquérito ou um processo criminal rolando. E elas valem enquanto o perigo existir. Isso é um reforço gigantesco na proteção. E já que a gente está falando de novidade, essa parte aqui é ouro puro para a prova. A Lei Maria da Penha não é estática, ela evolui. E as bancas, claro, amam cobrar o que mudou. Vamos ver as principais alterações que deixaram a lei ainda mais forte nos últimos anos. Acompanhe essa linha do tempo. Em 2018, descumprir uma medida protetiva passou a ser crime. Em 2021, a violência psicológica também virou um crime específico. Em 2023, como a gente viu, veio o reforço da autonomia das medidas. E a mais recente, de 2024, fez com que o crime de ameaça nesse contexto passasse a ser de ação pública incondicionada. Cada mudança dessa foi um passo a mais na proteção. Então, para resumir o ponto principal, para os crimes mais graves dentro da lei, a ação penal é pública incondicionada. E o que isso quer dizer na prática? Que não depende da vontade da vítima. O Ministério Público tem o dever de agir, mesmo que a vítima, por medo ou pressão, queira retirar a queixa. Isso é fundamental para protegê-la. Agora, se o objetivo é se destacar de verdade, não adianta só saber o texto da lei. É preciso dominar o que os tribunais superiores dizem, a famosa jurisprudência. É aqui que o STJ e o STF mostram como a lei deve ser aplicada. Saber isso pode ser o grande diferencial na sua nota. E essa tabela é o resumo perfeito.
Súmula 542, já falamos. Lesão corporal é incondicionada, não depende da vítima. Súmula 588, proíbe trocar a pena de prisão por penas alternativas, tipo pagar a cesta básica. Não pode. Súmula 589, não existe empurrãozinho ou tapinha de leve. O princípio da insignificância não se aplica aqui. E a 600, que a gente também já viu, não precisa morar junto. Esse princípio aqui é fundamental. A vulnerabilidade da mulher, nesse contexto, é presumida. Isso significa que a justiça parte do princípio de que ela é vulnerável. Não precisa ficar provando isso no processo. É uma presunção absoluta, ou seja, não admite discussão. Olha a pegadinha clássica de prova aqui. E se a própria vítima deixar o agressor se aproximar, mesmo existindo uma medida protetiva? A resposta é clara: não importa. O consentimento dela é irrelevante. O crime de descumprimento acontece do mesmo jeito, porque o que está sendo protegido aqui não é só a vítima, mas a própria decisão da justiça. E para fechar essa parte, um entendimento super consolidado. Como esses crimes geralmente acontecem entre quatro paredes, sem ninguém para ver, a jurisprudência dá um peso especial à palavra da vítima. Claro, desde que o depoimento dela seja firme, coerente e, se possível, apoiado por outros elementos no processo. E para a gente terminar essa revisão, fica essa reflexão. A gente viu que a lei está sempre mudando, sempre se adaptando para proteger mais e melhor. Entender essa evolução não só ajuda a acertar a questão da prova, mas também faz a gente pensar no futuro. Espero que tenha ajudado, bons estudos e até a próxima.